Olá pessoas, tudo bem com vocês? Espero que sim. Aqui é o professor Luiz Fernando, estou fazendo aqui mais um vídeo. E esse vídeo que eu vou fazer agora vai falar da Primeira República, tá bom, gente? E a Primeira República é dividida em duas partes. A primeira parte dela vai da proclamação da República em 1889 até 1894. Chama-se República da Espada esse período, porque foi governada aí por militares. E temos a segunda parte, que chama-se aí a República dos Coronéis. Foi um período aí de dominação dos coronéis através aí dos votos de cabresto, currais eleitorais e tudo mais, ok? Então, depois de proclamada a República, né? O primeiro governo foi provisório, de 1889 até 1891, quando foi promulgada a primeira Constituição do Brasil, que eu havia falado no vídeo anterior. Tá bom, gente? Essa Constituição, vale lembrar que mulheres não votavam, analfabetos não votavam, tá? Maiores de 21 anos e pessoas que sabiam ler e escrever. O que acontece? Isso reduzia muito o número de pessoas que podiam votar, né? E além disso o voto era aberto, ou seja, todo mundo sabia o seu voto. Você votava e todo mundo ficava sabendo lá o seu voto. Muito bem. No governo provisório, que aconteceu entre 1889 e 1891, foi um governo aí que precisou acontecer de forma provisória, e quem governou provisoriamente foi quem proclamou a República, o Deodoro da Fonseca, né, até que a Constituição fosse criada. Teve aí uma política famosa chamada de política do encilhamento. Essa palavra encilhamento significa preparar o cavalo para a corrida. Por isso deram esse nome para esse tipo de política, porque para eles na época estava se preparando, né, a economia do Brasil para crescer. Na verdade, essa política não fez isso. Por quê? Porque eles começaram a dar créditos desmedidos para quem abrisse empresas, quem tivesse empresa e tudo mais. E as pessoas começaram a abrir empresas fantasma para receber esse crédito. Tá? Além disso, além de dar crédito para essas pessoas, né, começou-se a emitir muita moeda. Né? E a moeda também é um produto, né, que perde valor também. O que aconteceu com a moeda no Brasil naquela época? Perdeu valor e aconteceu aí a inflação. E o que é inflação? A inflação, gente, a gente percebe a inflação quando o salário cada vez menos consegue comprar menos coisas, né? Compra cada vez menos coisas. Ou, por exemplo, quando, vamos colocar aí um exemplo, quando 10 reais compram cada vez menos coisas. É isso? Porque já houve o tempo, por exemplo, é que o pacote de feijão foi R$2, né? Feijão bom, assim, de melhor qualidade. Hoje você não encontra ele por menos aí de R$5. Ok? Então isso significa que a inflação aumentou. E nessa época, essa política de encilhamento fez a inflação aumentar, tá? A moeda desvalorizar. Outra coisa que aconteceu foi a especulação financeira, né? As pessoas tentavam ganhar dinheiro apenas, né, comprando ações nas empresas e vendendo elas quando essas ações ficassem mais caras. E isso aí foi quebrando cada vez mais a economia do país. Tá? E aí, as primeiras eleições fizeram ser eleito aí o presidente Deodoro da Fonseca. Ele foi eleito nas primeiras eleições, que também tinha eleições para vice. Quem ganhou foi o também Marechal Deodoro da Fonseca. Desculpa. Quem ganhou para presidente foi Deodoro da Fonseca. Quem ganhou para vice foi Floriano Peixoto, também Marechal. O que ocorreu nesse primeiro governo aí? Deodoro da Fonseca era muito autoritário, gente. Então ele não recebeu o apoio político do Congresso. E o que ele fez? Fechou o Congresso. Ou seja, instalou uma ditadura. E isso repercutiu na Marinha, principalmente, através da chamada Revolução Armada. O que é a Revolução Armada? Primeira revolta armada. Eles instalaram aí, né, navios e ameaçaram bombardear o Rio de Janeiro, caso o Deodoro não renunciasse. E aí ele renunciou
em 23 de novembro de 1891. Quem assumiu foi seu vice, Floriano Peixoto. Floriano Peixoto vai assumir, tá? Ele também vai ter uma revolta armada aí no governo dele, uma outra revolta armada, mas ele consegue aí fazer um acordo com eles, tá? E ele permaneceu no poder até 1894. Também no governo de Floriano Peixoto houve a Revolução Federalista, que começou no Rio Grande do Sul, entre duas forças, os chamados Maragatos e os chamados Pica-Paus, né? Os Pica-Paus defendiam o presidencialismo e apoiavam Floriano Peixoto, enquanto os Maragatos queriam um governo parlamentarista e contavam aí com o apoio da Marinha, né? Essa guerra acabou só no governo de Prudente de Moraes mesmo, em 1895, tá? Foram mortos 10 mil pessoas, houve fugas para o Uruguai, e essa revolta se espalhou também por Santa Catarina e por Paraná. Existe aí um relato de que a capital de Santa Catarina, Florianópolis, recebeu esse nome porque o Floriano Peixoto conseguiu aí restaurar, conseguiu dominar essa revolta lá, e essa capital chamava-se Desterro, passou a se chamar Florianópolis em homenagem a ele, que liderou o exército aí que lutou aí contra essa revolta aí dos Maragatos. Ok, gente? Esse aí é o resumo da República da Espada, que foi governado por militares. Por que foi governado por militares? Porque na época circulava a ideia aí do positivismo, que é uma ideologia aí da sociologia e uma corrente sociológica que acredita que os melhores, os mais preparados é que devem governar, né? E quem se achava os mais preparados? Os militares. E aí tem a imagem, a alegoria da República, depois vocês podem pesquisar aí na internet. Essa imagem mostra justamente os militares entregando a bandeira para a nação brasileira, porque eles se achavam os mais preparados na época para isso. Então eles tinham que governar, organizar tudo e entregar então a nação para que a população brasileira pudesse tomar conta, né? Mas na verdade eles entregaram o governo para os coronéis, né? E quem eram os coronéis? Os coronéis, gente, esse nome é militar, mas na verdade os coronéis que havia no Brasil não eram militares. Eles recebiam esse nome por causa da Guarda Nacional. O que foi a Guarda Nacional? Foi, né, uma milícia fundada aí no período regencial. E em que consistia essa milícia? Chefes, né, regionais, fazendeiros, recrutavam pessoas quando, né, fossem convocados aí pelo governo central. Por que isso? Porque existiam proprietários de terras em cada região, em cada estado, em cada cidade. E, né, como eles estavam ali já morando, instalados ali, se acontecesse um motim ali, eles já estavam mais perto para ajudar e a conter. Tá? Por isso que foi criada essa Guarda Nacional, nesse intuito. E se tivesse um exército, né, geralmente o exército fica nas grandes capitais. Quando acontece um motim, até o exército chegar lá, né, já foi feito um estrago muito grande. Então esse foi o grande intuito da Guarda Nacional. Então essas pessoas que recrutavam aí os integrantes da Guarda Nacional eram chamados, ganhavam o nome de coronéis, tá, gente? E esse nome, depois do fim do Império, ele ficou a tradição dos coronéis. Então todo homem, né, rico de um local chamava-se ele de coronel. Ok, gente? E essas pessoas, os coronéis, formaram uma classe chamada oligarquia, né, governo nas mãos de poucos, oligarquia, que dominaram aí a política do país desde 1894 até 1930. Através do que? Esses coronéis, como eram poderosos locais, eles usavam de artifícios para captar votos. Então, se você era uma pessoa, né, pobre, que morava no local, o que ele fazia para você votar no candidato que ele escolhesse? Ele te prometia favores, né? Ou ele te obrigava a votar no candidato dele, né? Ameaçando você de fazer uma coisa com você, com sua família e tudo mais. É o chamado voto de cabresto.
tá, gente? Então os coronéis tinham seus currais eleitorais, que eram as pessoas ali que votavam em quem ele escolhia. E assim, por que os coronéis faziam isso? Porque eles elegendo um candidato a governador, um candidato a presidente, ele ia ter os benefícios deles, dessas pessoas. Então o coronel sustentava, era a base ali que sustentava com seus currais eleitorais os grandes governantes. E esses grandes governantes iam o quê? Concedendo-lhes favores, a chamada política dos favores, né? Ou política dos governadores também, né? Porque o que era isso? Os coronéis sustentando os políticos que eram eleitos. É chamada política dos governadores, tá, gente? E nesse período também vai ter a chamada política do café com leite, que é um período aí em que Minas Gerais e São Paulo, por terem os maiores, né, contingentes de pessoas que votavam, eles somados já ganhavam do país inteiro. Esses dois estados se uniram, né, e juntos elegiam seu candidato e não precisava fazer acordo mais com nenhum coronel de outro estado. Então eles imperaram aí na política do Brasil nesse período, né? No mandato era um candidato escolhido por Minas Gerais, no outro mandato era um candidato escolhido aí por São Paulo. De 4 em 4 anos trocavam, eles revezavam em candidatos aí, sempre elegendo, sempre unidos aí. A chamada política do café com leite. Tá bom, gente? Em relação aí à vida social na República, foi um período aí de imigração, muita imigração. Imigração aí do Japão, do México, da Argentina, né? Esse positivismo ele pretendia branquear a população também, ok, gente? E é um período também de industrialização do país, não uma industrialização maciça, né? Mas é onde começou a surgir no Brasil as classes operárias, que era até então novidade no país. E essas classes operárias nesse período vão fazer aí greves, vão fazer movimentos sociais. Um exemplo disso é a greve de 1917, né, em São Paulo, em que fizeram protestos, né, por melhores condições de trabalho. Teve também uma greve aí na região de Belo Horizonte um pouco antes, tá? Então começa a surgir os operários, começa a surgir lutas por melhores condições de trabalho. Nesse período não existia ainda direito de férias, direito de 13º, direito de seguro-desemprego igual nós temos hoje, os trabalhadores. Não existia jornada mínima de trabalho. Então os trabalhadores estavam protestando por isso, fazendo reivindicações para que o governo ajudasse nisso. Mas o governo fazia o que? O governo era vamos colocar assim, uma panelinha, né, dos proprietários rurais produtores de café. O Brasil era o maior produtor de café do mundo, exportava muito café, né? E quem dominava a política era esses coronéis que produziam café, né? Que escolhiam seus governantes de acordo lá com os seus próprios interesses, tá bom? E aí nesse período, gente, vai haver aí o chamado também Convênio de Taubaté. Eu vou até comentar sobre o Convênio de Taubaté também, porque foi um período aí em que se propôs que o café excedente fosse comprado pelo governo estocado para ser vendido quando os preços subissem. O governo comprava o café das pessoas, né, guardava, e o governo pagava um preço que desse lucro para eles. Por quê? Porque o café começou a entrar em decadência. Esse convênio foi feito em 1906 e quando o café entrasse em decadência, aí o governo comprava um preço bom para os fazendeiros, guardava esse café para vender quando o preço subisse, tá? Isso aí vai provocar uma dificuldade muito grande no país. O período da República dos Coronéis também foi o período da expansão aí da borracha pela Amazônia, a produção da borracha, que foi um produto muito assim vendido na época da Segunda Revolução Industrial, que era esse período aí, tá? Depois a borracha da China começou a ganhar da borracha do Brasil e as produções aí da borracha do látex na Amazônia ganhou uma concorrência muito forte e perdeu para a concorrência e deixou aí de ser
deixou aí de ser uma economia forte para o país. Ok? Bom, já posso começar a falar das revoltas da Primeira República, gente. Na Primeira República houve muitas revoltas. Eu vou citar aqui a de Canudos, a do Contestado, a revolta da vacina, né? E a revolta do Forte Copacabana. Tem também o movimento tenentista que eu vou comentar. Tem aí os cangaceiros, que é importante falar deles, que estavam presentes no Nordeste nesse período. Tá bom, gente? Então, o primeiro deles é o movimento de Canudos, que ocorreu entre 1893 e 1897. Qual foi o líder? O líder foi o Antônio Conselheiro, era um religioso, né? Reza a lenda que ele foi mandado embora do seminário, não foi aceito. Ele dizem que ele foi traído pela esposa, né? E começou a pregar sobre religião, né? E sobre, né, uma vida mais digna, sobre coisas positivas para a população carente e pobre da época lá no sertão baiano, tá, gente? Porque nessa época a população, né, saqueada aí pela política enganosa dos coronéis que eu esqueci de falar, que fraudavam eleições e tudo mais também. Então o povo padecia muito, sofria muito fome, muitas pessoas perdiam terras que eram aí confiscadas pelos coronéis também. Então pessoas padecendo mesmo no interior, e o Antônio Conselheiro começou a aparecer com uma ideia aí de que as coisas podiam ser diferentes, começou a ser positivo, né? E as pessoas começaram a segui-lo e acreditar nele. E aí ele formou um povoado com muitos seguidores. E nesse povoado, né, que ele pôs o nome de Belo Monte, tem até um filme no YouTube nacional chamado Canudos. Vocês podem procurar e ver. Eu postei o link dele na atividade 1 aí do Google Classroom. Ele vai formar um povoado, e nesse povoado as pessoas vão produzir para o próprio sustento ali do povoado e vão vender o excedente. Só que não pagavam impostos, viviam alheios aí à vida do país. E por isso, né, as pessoas começaram a questionar. Também o Antônio Conselheiro falava muito a favor do rei e tal, e as pessoas acharam aí que ele queria apoiar a volta da monarquia. Então o governo começou a mandar expedições lá para Belo Monte para atacar e destruir aquele povoado. Enviou várias expedições, né? E numa delas, comandada aí por Duque de Caxias, né? A população resistiu aos ataques de seus adversários. As tropas dos coronéis locais e do governo estadual baiano tentaram destruir Canudos algumas vezes. É o povoado de Canudos que depois ganhou o nome. Esse nome foi dado aí depois. Em 5 de outubro de 1897, cerca de 10 mil homens armados sob o comando do próprio ministro da Guerra atacaram e destruíram Canudos. A grande maioria dos moradores morreu defendendo sua comunidade, numa das lutas mais trágicas da história da República. Então eles simplesmente tentaram várias vezes, não conseguiram, e depois levaram 10 mil homens com tanques de guerra e tudo mais, e para atacar lá aquelas pessoas, né? No período das secas, quando as águas do açude do Cocorobó baixam, as ruínas de Canudos ressurgem no cenário da Bahia, como mostra uma fotografia lá nos primeiros anos do século XXI. Então lá hoje passa um açude, e só quando tem período de seca, né, que o açude baixa, que dá pra ver aí as ruínas desse açude de Canudos. Tá, gente? Então a aula de hoje fica por aqui. Nas próximas aulas eu vou falar das demais revoltas da Primeira República que eu citei aqui, para finalizar aí a nossa aula, para finalizar aí essas semanas aí de aula, ok? Um abraço a todos e até mais.